Começa mais uma edição do programa Magnavita, o nosso programa pela Rede TV, pela TV Brasília. Está hoje na sede da Embaixada do Chile aqui em Brasília. Essa série que estamos fazendo, conversando com embaixadores e os representantes desses países amigos aqui na capital federal. É com orgulho que eu recebo hoje o embaixador do Chile no Brasil, Jaime Gasmori Mujica, que está já há alguns anos à frente da nossa embaixada, e ele tem hoje, é o nosso convidado especial para falar sobre essa relação. Embaixador, obrigado pela forma que nos recebe aqui na sua sala de trabalho. Muito obrigado a vocês por o convite. Para mim é uma honra falar por essa televisão. E eu queria começar inicialmente falando um pouco da sua trajetória, porque eu tenho percebido que a importância do Brasil para alguns países tem levado esses países a designar como embaixador políticos expoentes, personalidades da vida política do seu país, como uma forma de demonstrar um apreço, uma sinalização de respeito ao Brasil. É assim, por exemplo, com o México, com a Beatriz, uma ex-senadora, e o senhor é um ex-senador, um político que tem uma atuação muito importante na história do Chile, e o senhor foi designado para ocupar esse posto pela presidenta Teixeira. Vamos iniciar um pouco sobre essas designações que são feitas de personalidades muito fortes da vida dos seus países para representar. Isso aumenta muito a sua responsabilidade aqui no Brasil, não? Sim, é uma tradição da diplomacia chilena ter embaixadores. A maioria dos embaixadores são embaixadores de carreira, como muitos outros países do mundo. Mas há uma tradição também onde países que são particularmente significativos para a nossa política exterior, que os presidentes designem embaixadores que são figuras mais que vêm normalmente do mundo da política, às vezes do mundo da intelectualidade, artista. Pablo Neruda, por exemplo, nosso grande poeta, Prêmio Nacional, foi nomeado por o presidente Allende como nosso embaixador em Paris, nos anos 70. Ele teve como uma missão muito difícil para um poeta, não? Que era uma renegociação da nossa dívida externa. E Neruda fez isso muito bem, porque desconcertou a todos os técnicos economistas que estavam lá discutindo um assunto que era complexo, técnico. E, portanto, a Embaixada do Brasil tem sido servida muitas vezes por figuras que vêm do mundo político, que é o meu caso. A presidenta Bachelet fiz esta nomeação, que para mim é uma honra representar a Chile, um país tão importante para Chile como o Brasil, não só para Chile, para a América Latina, para a América do Sul, para o mundo, finalmente. O senhor tem uma trajetória profissional na área da agronomia. Eu sou profissionalmente engenheiro agrônomo, depois me especializei em economia agrária. E tive uma trajetória profissional em alguns momentos da minha vida e uma vocação política muito forte, né? Desde que eu era relativamente jovem. Portanto, tenho já... O senhor começa na democracia cristiana, e depois vai ao MAPU, né? Que é... Sim, nos anos 60 fundamos um partido novo no Chile, na esquerda. Nesse tempo, um partido que recolhia mais bem as tradições cristãs revolucionárias. Né? Era o tempo do diálogo entre o cristianismo e o marxismo. Eram outros tempos, nos tempos da nossa revolução. E, portanto, aí tivemos uma participação muito ativa no governo de Salvador Allende, no governo popular, que terminou, bem, como todos sabemos, com o golpe de Estado, com o sacrifício do presidente Allende. E depois, como quase todos os dirigentes da esquerda chilena, eu era um dirigente que estava na chefia de um dos partidos da coalição que apoiava Allende, um dos partidos, não dos maiores partidos, um partido mais bem mediano, pequeno, mas que tinha uma influência, uma influência intelectual. O senhor é exilado, então, o senhor vai para a Itália e depois a Argentina. Depois estuve proibido de entrar no Chile desde 73 até 87. Foi dos últimos que foram permitidos para ingressar legalmente. Portanto, tive 11 anos, sim,
quase muitos anos. Agora, como é que é a curiosidade? E esses anos fiquei um tempo no Chile, clandestino, obviamente, e também 7 anos no Chile, na luta contra a ditadura, e também 7 anos no exterior. 4 anos em Roma, em Itália, nos anos 76, 77, e depois, ao final, 4 anos em Buenos Aires, Argentina. Onde o senhor foi professor e trabalhou no BID também, né? E trabalhei, bueno, aí, em Buenos Aires teve que encontrar trabalho novamente, e portanto trabalhei como consultor de organismos das Nações Unidas, fiz trabalhos na Argentina, também na Nicarágua, fiz uma consultoria para o PNUD em Angola, enfim, tive que reapropriar-me dos instrumentos profissionais. Agora, a gente fala muito do 11 de setembro de 2001 com as torres, mas o Chile teve esse 11 de setembro terrível que foi... Sim. Como é que foi depois de viver esse 11 de setembro no Chile, ser colega do Pinochet no Senado? Porque o senhor foi senador e dentro daquela mudança constitucional, o Pinochet, ele vira um senador. Era uma coisa que estava completamente fora de minha imaginação, né? Porque a transição chilena teve condições muito particulares, porque nos anos da luta democrática, o nosso programa era uma queda do regime de Pinochet. Nosso programa era a Assembleia Constituinte, semelhante ao que ocorreu, ao que aconteceu em outros países. Mas, finalmente, isso não se produz. Finalmente, Pinochet terminou seu período e, portanto, a oposição tivemos que resolver, em um momento, de ir a um plebiscito. Parecia uma loucura. Todos meus amigos no exterior disseram: vocês nunca vão ganhar um plebiscito. Aliás, tem um filme que retrata isso, que é o Sim, o Não, No, né? Sim, a maioria muitos dirigentes, muita gente no país, alguns, eu entre eles, não estava convencido que havia umas condições para ganhar o plebiscito e, portanto, iniciar um processo de democratização muito sui generis, muito original. Não era exatamente o que eu houvesse querido, né, como a melhor fórmula, mas que finalmente permitiu uma transição democrática longa, muito mediada, mas pacífica, na sociedade que esteve profundamente dividida, porque o golpe foi muito brutal. Tínhamos também muitos inimigos, tem que ser dito. E a ditadura foi também muito brutal. Ou seja, a repressão no Chile foi uma repressão muito... Os números são aterradores. E, portanto, sair de uma situação desse tipo, de uma maneira mais ou menos pacífica, mais ou menos civilizada, e fazer reformas sociais e políticas, conquistar a verdade, depois a justiça. Hoje, por exemplo, Pinochet morreu antes de que seu julgamento fosse concluído. Eu penso que se hubiera vivido 2, 3 anos mais, é muito provável que tivesse terminado sua vida condenado. O principal autor, o cérebro, o executor das políticas repressivas, hoje está em cadeia. E tem condenas por 600 anos, mais ou menos, porque os processos vão se acumulando. E, portanto, fizemos uma transição que pode ser discutida, mas que finalmente permitiu que o país se reencontrasse com suas tradições democráticas, libertárias. Tivemos progresso econômico, estabilidade política e também avanços sociais muito importantes. Fica muito caminho ainda por percorrer. Eu vou pedir o intervalo comercial, mas eu queria deixar... Eu tenho evitado em falar em assuntos internos, mas eu tenho que pegar alguns exemplos. O Chile viveu realmente um período de cisão de uma sociedade dividida. E nós estamos sentindo esse ambiente de divisão e de acirramento de ânimos no Brasil.
Eu gostaria de ter, dentro, não como embaixador, mas como um homem vivido, a sua experiência sobre isso, mas depois do nosso intervalo comercial. Voltamos daqui a pouco. E voltamos com o programa Magnavita, conversando com o embaixador Jaime, o embaixador do Chile aqui no Brasil. E eu deixei uma questão relacionada. Eu tenho evitado, nessas conversas com representantes diplomáticos, entrar em assuntos internos. Mas eu sou forçado a colocar uma questão, porque o senhor viveu um país dividido. O Chile teve a sociedade dividida de uma forma muito forte durante alguns anos. E eu tenho sentido esse acirramento e essa divisão dentro do Brasil. Para qualquer nação, essa divisão e esse acirramento de ânimos é muito negativo, não? Sim, eu ouço isso, mas eu penso que... Inclusive, tenho lido algum comentarista, algum colunista brasileiro que diz que a situação de confrontação política que vive hoje o Brasil poderia ter alguma semelhança com o sucesso do Chile. Eu penso que isso é um completo erro. Vivemos outro mundo. O Brasil tem uma democracia consolidada. Não há nenhum perigo, eu penso, de intervenção arbitrária, militar no poder. Sim, há uma disputa política muito aguda, mas eu penso que fazer essas analogias pode causar muito dano, porque as coisas não são simplesmente assim. Nós vivemos na América Latina, não só vivimos em Chile, vivimos na Argentina, no Uruguai, vivimos no Brasil também, ditaduras muito repressivas, umas mais que outras. Eu não gosto de fazer as comparações, qual foi mais terrível. Todos sofremos. Todos foram terríveis. Todos sofremos. Todos países sofremos. E, portanto, o momento que vivimos na América Latina, que temos que ter uma avaliação positiva, é de democracias que estão mais bem fortes. Na Argentina teve uma eleição muito competitiva, muito forte. Algumas falavam de um país dividido. A Argentina mudou o governo com toda a tranquilidade. É um presidente para todos agora. Sim, agora, uma posição, a gente vai nas ruas, a crise Chile, política... Né? O próprio Chile, o Piñera entrou, o período, o Bachelet voltou. Claro, a crise política não é meu trabalho falar sobre os problemas que os brasileiros têm que resolver, mas também observo, como latino-americano, como chileno, que há um momento muito crítico. Todos os países da América Latina temos mais problemas do que há 5 anos. Acabou um ciclo muito virtuoso de desenvolvimento econômico e social, temos mais problemas, mas esses problemas vão ser resolvidos em estados democráticos, com plenitude de liberdade. Agora, sempre é melhor uma sociedade que tenha mais condições de diálogo, onde a disputa não seja tão acirrada. Isso está bem. Agora, o Chile tem uma experiência... Mas não confundamos. Porque eu penso que as palavras têm que ser usadas com cuidado. Isso eu aprendi uma longa vida política. Quando você não cuida das palavras na vida política, os efeitos podem ser muito ruins. E, portanto, eu posso dar algum conselho que não comparemos situações históricas que são muito diferentes, porque isso não ajuda a compreender o que está acontecendo. O senhor tem uma experiência de ter uma presidenta, porque a Bachelet volta ao poder, reeleita, tem um reconhecimento, e a primeira presidenta mulher do Chile, e nós vivemos aqui a presidenta Dilma. Como é que é a relação da Bachelet com a relação Dilma? entre elas, a relação pessoal entre elas, eu acredito que seja muito boa. Tem trajetórias políticas semelhantes. Sai da área administrativa, direto para a política. Tem uma idade semelhante. As duas foram militantes políticas de jovens, as duas são mulheres, as duas são presidentes. Então, portanto, há uma... Isso facilita o diálogo entre os dois países, sim, né? facilita. Eu quando as vejo
Quando vejo as duas juntas, você vê não só o que se diz, sempre nas relações internacionais sempre se dizem São boas formais. coisas, são formais, há uma na expressão física, na mensagem que não é verbal, eu vejo uma proximidade emocional, pessoal muito forte. De cada 25 centavos de dólar de cada $1 que o Chile tem no exterior em investimento, 25 centavos são no Brasil. O Chile é um grande parceiro comercial. Como é que o senhor vê essa relação histórica e como é que o senhor vê também a possibilidade de ampliar essa relação Brasil e Chile? Bem, a relação histórica, a relação histórica do ponto de vista político tem sido sempre muito estreita, do século XIX. Né? As relações econômicas têm se desenvolvido com mais força nos últimos anos. Hoje temos um comércio muito importante para nós. O Brasil é o nosso primeiro parceiro comercial na América Latina. Para o Brasil, somos o segundo, depois da Argentina. É um comércio de 9 bilhões de dólares. Para que você tenha uma comparação, o comércio com os outros países são 2 bilhões, 2,3 bilhões. Portanto, é um comércio importante. E também, desde nos últimos 10 anos, muitas grandes empresas chilenas têm feito investimentos no Brasil. O estoque de investimento chileno, como você disse, são 27 bilhões de dólares. É muito grande. Em Brasil, muitas vezes não há uma ciência a magnitude. É mais do que o duplo dos investimentos italianos, por exemplo. Mas os investimentos italianos são mais visíveis, porque você, nas ruas, vê há muitos brasileiros dirigindo o Fiat. Nossos são, em parte, menos visíveis. Bueno, o vinho já se consume, eu sempre faço propaganda, porque o vinho é muito bom. Não porque e o turismo está crescendo também. Né? O turismo brasileiro tem crescido muito. O ano passado, foram para Chile 450 mil brasileiros. E os brasileiros normalmente gostam do Chile. E os chilenos também gostam do Brasil. Temos umas relações não só formais, mas somos os países... Nós gostamos dos brasileiros, e os brasileiros, quando conhecem Chile, os chilenos também gostam deles. Não temos as animosidades que a vezes conflituam as relações dos povos. Nem no futebol, né? Sim. Até no futebol temos uma relação até civilizada. Sim, porque sempre ganharam. Vocês fazem... isso facilita as coisas. Mas a última vez... Bueno, sim, a última, vamos olvidar. Sim, vamos olvidar. Nós não vamos esquecer, porque por primeira vez Chile ganhou um campeonato a nível sul-americano. Agora, embaixador, como é que é a sua relação com os outros embaixadores aqui em Brasília? Como é que é a vida diplomática em Brasília? Bueno, a vida diplomática em Brasília, bueno, em primeiro lugar, é muito intensa, né, porque Brasília é um centro internacional muito importante. Brasil é o maior país da América Latina e também hoje tem uma presença, é um ator global, como se diz nos termos diplomáticos. E, portanto, as representações diplomáticas em Brasília são muito amplas. Não sei quantas embaixadas, mais 130 embaixadas. Quase todos os países do mundo têm embaixadas aqui em Brasília. Portanto, uma comunidade diplomática muito ampla, muito ativa. Os relacionamentos entre nós são também frequentes. E o Itamaraty? O Itamaraty é uma grande escola, né? Tem uma fama que eu considero completamente justa. Porque tem a fama de ser uma das diplomacias profissionais mais desenvolvidas do mundo. E eu acredito que trabalhando... Eu sabia isso antes de vir. Eu nunca fui embaixador, mas trabalhei muito no Senado e
fui senador por 20 anos e presidi várias vezes as comissões de relações internacionais. E nós tivemos, com a abertura democrática, tivemos muita atividade internacional, porque Chile, com a ditadura de Pinochet, ficou um país muito isolado. E, portanto, a democracia, tivemos a obrigação de abrir as fronteiras e fazer uma política muito ativa. Portanto, eu conhecia a fama e a política exterior brasileira e de Itamaraty, mas trabalhando com eles mais de perto, mais próximos, como acontece hoje, eu acredito que seja uma diplomacia muito eficiente, e que tem capacidade de mudança, porque o mundo está mudando muito. As relações internacionais são cada vez mais complicadas, mais complexas. E, portanto, ter um corpo profissional que tenha experiência, que tenha capacidades, é um grande capital. Eu penso que o Brasil tem que ter um bom relacionamento com o nosso embaixador no Chile? O senhor tem um relacionamento com o nosso... Sim, tenho uma boa relação. Quando fui nomeado, foi a primeira felicidade, a primeira parabéns que recebi foi dele, me invitou a almoçar e temos uma relação mais ou menos contínua. Bom, eu vou pedir mais um intervalo comercial e eu queria falar sobre a sua vida em Brasília e sua vida no Brasil. E depois entrar no ping-pong e a gente falar e ter uma visão geral do senhor. Voltamos daqui a pouco com o programa Magnavita, direto de Brasília. E voltamos com o programa Magnavita, pela sua TV Brasília, pela Rede TV, conversando com o embaixador Jaime Gasmori, embaixador do Chile, que nos recebe no seu gabinete aqui na capital federal. Eu deixei, embaixador, no último bloco para falar, eu anunciei que vou falar agora sobre a sua relação com o Brasília. O senhor conheceu o Brasília como consultor. Algum dia pensava voltar como embaixador? Não estava nos meus planos. Não, foi uma surpresa, uma boa surpresa. Porque eu conhecia o Brasil como turista. Eu conhecia, antes disso, meu primeiro contato com a política, com a cultura brasileira foi uma relação personal de trabalho com muitos ilustres brasileiros que chegaram no Chile nos anos 66, 67. O Serra, por exemplo, que foram grandes, algumas que foram grandes figuras do governo de Goulart. E foram acolhidos no Chile e muitos deles, eu recordo Paulo Freire, que era um grande professor, um grande criador de novos métodos de ensinança, Paulo de Tarso, que foi ministro de Agricultura, não, de Educação, de Goulart, um que foi ministro do Trabalho, que ainda está, Arminio Afonso, o que foi também candidato a governador de Plínio Sampaio, o poeta, bem, uma grande quantidade de brasileiros que chegaram todos juntos e foram muito acolhidos por o presidente Frei, que era o presidente de Chile nesse momento. Eu trabalhei com muitos deles, sendo muito jovem, em uma instituição que se chamava ICIRA, Instituto de Capacitação e Investigação em Reforma Agrária, onde eles foram acolhidos e dirigiam os departamentos. Eu fui o segundo de Paulo de Tarso, por exemplo. E, portanto, aí conheci o Brasil através deles. Minha primeira feijoada foi na casa de alguns dos Paulos. Aprender a tomar café de grau. Nós, em Chile, nessa época, bebíamos café um pouco. Então, tinha um conhecimento, uma vivência, porque foram amigos, eram mais velhos que eu, eram, em um sentido, eu os olhava como maestros, tinha uma experiência, enfim, e tinha... E a sua esposa, Paulina, se adaptou Paulina, bem? Muito bem. E, portanto, foi fácil chegar acá. Com Paulina estivemos mais de uma vez viajando. Tenho amigos em Brasil, Serra militava no mesmo partido que eu dirigia, Marco Aurélio Garcia, que hoje é assessor presidencial
um amigo que nos encontramos muitos anos, nos anos 90 e 2000, em seminários, encontros latino-americanos, e, portanto, Isso aí, cara. Quais são os Centro-Americano. pontos de Brasília que o senhor gosta? Restaurante. O que é que o senhor gosta De Brasília, não sei se posso fazer propaganda. Pode. Há um peruano que eu gosto muito. Há muitos restaurantes italianos. O Chão do Fogo, estive outro dia, muito bom. Eu penso que a oferta culinária de Brasília é surpreendente. É muito boa. Eu não sabia isso. O que me indicou as primeiras dicas, as primeiras dicas foram dadas por o embaixador brasileiro em Santiago. Vou mandar a você uma lista dos bons restaurantes de Brasília. Portanto, cheguei já com 7, 8 dicas. O nosso tempo está chegando ao final. Eu queria rapidamente fazer umas 3 questões e uma palavrinha do senhor. Um sonho. Um sonho é ser diretor de orquestra. Brasília como ponto. Alguma referência sua pessoal sobre Brasília? Único. Com relação ao Chile, um destino, um lugar hermoso do Chile que lhe é caro? Variadíssimo. Você entende, já? Sim, variadíssimo. Com relação à força econômica do Brasil e Chile? Auspiciosas. Perfeito. Embaixador, olha, eu queria agradecer muito, é a primeira de várias. Quem sabe voltamos aqui para gravar um 18 de setembro aqui, muito bem, que é quando a embaixada abre. Aliás, estão convidados. E aqui eu queria fazer uma confidência. São 2 festas nacionais altamente disputadas na agenda de Brasília, que é o 14 de julho da Embaixada da França, para a qualidade do vinho, e a do Chile, porque tem os melhores vinhos de todas as embaixadas, porque o vinho chileno é considerado algo assim espetacular. Embaixador, muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Um minuto final para a sua despedida. Bem, eu estou muito honrado de ter esta conversação que me permite aproximar a Embaixada de Chile, o Chile, ao povo brasileiro. É porque temos umas relações que têm história, tem força e, sobretudo, tem futuro. Eu acredito que a integração sul-americana e latino-americana seja ainda uma tarefa que não temos feito bem. Temos que fazer mais. Sobretudo nesses momentos de dificuldades e de crise. Parte da solução está em nossa colaboração. Portanto, o Chile está muito disposto a jogar seu papel em um processo onde o Brasil tem também uma palavra muito, muito importante que oferecer para todos. Obrigado, embaixador. E chegamos ao final de mais um programa Magnavita, pela Rede TV e pela sua TV Brasília.